Peço que vocês que estão em pé tomem seus lugares. Que a gente possa estar nos concentrando nesse culto que é para o Senhor, nesse tempo de adoração ao nosso Deus. Possamos lembrar o motivo pelo qual estamos aqui. Eu não sei qual é o seu, eu sei qual é o meu. O meu motivo para estar aqui essa noite é adorar o Senhor, que fez os céus e a terra, para adorar o Senhor que enviou seu Filho para morrer no meu lugar, para adorar o Senhor nosso Deus. E gostaria de aproveitar esse momento, enquanto nós estamos iniciando o nosso culto, algumas pessoas ainda chegando, nós orarmos, pedindo que Deus se agrade da nossa atitude aqui essa noite. Isso não é um show, esse momento aqui não é um momento de show, não é um momento de brincadeira, é um momento de culto. E culto envolve sim reverência, envolve respeito, envolve silêncio, envolve uma atitude correta de coração, de mente. E eu gostaria de convidar a igreja então a orar nesse momento, pedindo que Deus aquiete, acalme o nosso coração, para que possamos adorá-lo como convém. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por esse dia. Te agradecemos pela semana que tivemos, cada um aqui. Alguns enfrentando dificuldades, outros sendo abençoados. Mas, sobretudo, reconhecemos que o Senhor é Deus, é o Deus que nos ensina no meio da dificuldade, é o Deus que nos abençoa de forma imerecida, é o Deus a quem nós servimos e adoramos. E neste momento gostaria de pedir ao Senhor que o Senhor se agrade da nossa atitude nesta noite, porque somos pecadores, somos falhos, imperfeitos, limitados na nossa devoção, limitados na nossa concentração, e pedimos que o Senhor nos ajude então, para que possamos nos concentrar, para que possamos lembrar do Senhor, para que possamos esquecer dos problemas, para que possamos nos concentrar na adoração a Ti. Eu te agradeço pelo privilégio de poder cultuá-lo mais uma vez com os meus irmãos. Te agradeço pelo período da manhã, onde já tivemos um tempo de estudo e reflexão da Sua palavra. E te agradeço porque agora podemos novamente fazer isso, ouvir a Tua voz sendo transmitida a nós por meio da Sua palavra. E também temos o privilégio de falar coisas ao Senhor. E pedimos que as declarações que venhamos a fazer, que as orações que façamos neste momento como grupo, sejam orações, sejam canções, ditas pela boca de cada um aqui com consciência, que não te adoremos de forma mecânica, mas de forma realmente sincera e verdadeira. Ajuda-nos a ouvir a Tua voz e prestar atenção no Senhor, para que possamos aprender mais de Ti, porque é para isso que nós existimos, para adorá-lo, não apenas com canções, mas com as nossas atitudes também. Obrigado por esse período de culto, pedimos que o Senhor o aceite, porque é para o Senhor. Em nome de Jesus, o autor e consumador da nossa fé, é que nós oramos. Amém. Irmãos, então boa noite para aqueles que acabaram de chegar. O pastor Charles está em São Paulo. Qual igreja, Cris, que o pastor está? Vila Antonieta. O Célio foi com ele, é isso? Então, o pastor e o Célio foram para a Vila Antonieta, o pastor Charles foi pregar numa igreja lá, já esteve lá no período da manhã, e agora à noite também ele vai estar pregando na igreja lá. Eu me esqueci disso. Vamos orar mais uma vez, pedindo que Deus abençoe o nosso pastor. Quem gostaria de orar pelo pastor Charles? Que Deus o abençoe lá em Vila Antonieta. Vem cá, pode orar então, por favor. Vamos orar pedindo que Deus o abençoe. Peço perdão aos irmãos, eu me esqueci desse detalhe. Que Deus use o nosso pastor lá, naquela igreja.
Senhor, aqui na Tua presença, Deus, em primeiro lugar, Senhor, eu quero Te louvar, Deus, pelo esse momento, Deus, essa oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor, de aprender, Deus, e entender, Senhor, o Teu propósito, Senhor, nas nossas vidas, Senhor. Pai, nesse momento eu quero Te pedir, Deus, que o Senhor possa estar abençoando, Senhor, a vida do pastor Charles, Deus, usando ele, Deus, naquelas vidas, Deus, que está ali, Deus, para ouvir, Senhor, a Tua palavra. Que o Senhor possa, Deus, estar dando sabedoria para o pastor Charles, e que tudo que ele venha falar, Deus, ali, venha ser realmente, Deus, para glorificar, Senhor, o Teu nome, Senhor. Pai, também eu quero Te pedir, Deus, pela volta deles, que o Senhor possa, Deus, estar abençoando, Deus, dando segurança, Deus, tranquilidade, Deus, para eles, e que eles possam, Senhor, voltar, Senhor, na segurança, assim como eles foram, Deus. Que o Senhor abençoou e protegeu eles na ida, que o Senhor venha também, Senhor, abençoar eles na volta, Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor. Fica com o Teu povo e nos abençoe, Senhor, conforme a Tua vontade. Nós Te louvamos e Te agradecemos em nome do Teu Filho Jesus, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Obrigado, Cacá. Irmãos, alguns avisos para a igreja. Na primeira semana de outubro, nós iremos receber aqui na igreja um grupão lá do Seminário Bíblico Palavra da Vida. 20 alunos do seminário, 20 seminaristas virão para a Serra Negra. Nós vamos fazer evangelismo nas escolas públicas. Então nós precisamos orar por isso também. O Cacá, depois do culto, ele já vai estar com uma lista que eu preciso providenciar para ele. Vou providenciar, tá bom? Com as pessoas que virão, jovens. Dessa vez não é um grupão de casados, é um grupão de solteiros. Então você, menina, se produza. Você, rapaz, faça a barba. Serão 20 jovens aqui em Serra Negra que passarão a semana conosco. Querido, se você não aproveitar essa semana, pode ser que a sua chance passe, tá? Então você, jovem, solteiro, solteira, se produza, prepare-se e sirva ao Senhor, junto com o grupão, tá bom? Irmãos, nós vamos receber esse grupão, e a ideia, como sempre, é aproveitar o ministério deles, dos alunos do Palavra da Vida, como a cada 2 anos a gente tem feito, para ir nas escolas, evangelizar, levar o Evangelho de Cristo. E dessa vez vai ser diferente, porque sempre são alunos casados, sempre são adultos. Pela primeira vez serão jovens que farão esse trabalho com a gente aqui. Então eu gostaria de convidar a igreja para estar orando por isso também, por essa semana de ministério, essa semana de evangelismo nas escolas públicas. É uma oportunidade que Deus tem dado para a gente, e a gente tem que abraçar essa oportunidade e servir a Deus com fidelidade também. Então eu gostaria de orar mais uma vez. Se você está ficando incomodado por já estar fazendo a terceira oração aqui no culto, então, meu irmão, peça perdão para Deus, porque isso é um momento de culto, né? Muita oração, muito poder. Você, jovem que está incomodado, peça perdão para Deus. Eu estou fazendo isso de forma consciente, tá bom? Vamos orar mais no culto hoje. Eu quero orar, então, por esse tempo, por esse grupão que virá aqui em Serra Negra, pedindo que Deus os use, que Deus converta jovens e adolescentes dessa cidade para Ele, que nós possamos levar o Evangelho de Cristo nas escolas e que, como sempre, tudo ocorra bem para a glória de Deus, tá bom? Nós vamos servir o almoço aqui na igreja, mas a gente precisa de ajuda para hospedar os seminaristas, tá bom? Não vai ficar 20 jovens na sua casa, fique tranquilo. Mas se você quiser hospedar 1 ou 2, fale com um Cacá. Cacá, posso hospedar uma pessoa, posso hospedar 2 pessoas. Meninas, não vale falar, eu posso hospedar um rapaz. Quem vai decidir isso é o Cacá, tá bom? Brincadeira. Vamos orar mais uma vez pela semana de ministério. Eu gostaria de pedir para que um jovem viesse aqui orar pela semana de ministério. Quem pode vir? Então vem Bia, vem a Natália, vamos orar. Oremos. Senhor, Pai querido, muito obrigada, Senhor, por essa noite. Obrigada, Pai, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. E agradeço, Pai, por essa oportunidade que o Senhor está nos dando, de termos esses jovens conosco, Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor permitiu, Senhor, que muitas vidas possam ouvi-los, que eles possam ser usados, Senhor, na vida de outras pessoas, que o Senhor esteja os abençoando, Senhor, dando a eles sabedoria, conduzindo, Senhor, todas as atividades, que o Senhor possa tocar no coração, Senhor, dessas pessoas, desses jovens, porque nós sabemos, ó Pai, o quanto eles estão precisando de Ti, o quanto eles estão precisando
ouvir a verdade, ó Pai. Que o Senhor esteja os abençoando, que o Senhor os traga em segurança, que eles possam desenvolver um trabalho maravilhoso, ó Pai, e que essa semente possa ficar plantada no coração de cada pessoa que terá contato com eles. Muito obrigada por tudo, Senhor. Abençoe esse projeto. Eu que peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus, muito obrigado por esse dia, Senhor. Muito obrigado por essa noite que nós estamos aqui para glorificar o Teu nome, Senhor. Senhor, eu quero te pedir por essa semana, Senhor, que o Senhor possa estar desde já preparando esses jovens que vão estar vindo para cá, Senhor, para que eles possam estar pregando a Tua palavra, Senhor, e que sementes possam estar sendo plantadas no coração, Senhor, dos jovens e adolescentes, Senhor, crianças que vão estar sendo evangelizadas, Senhor, naquela semana, Senhor. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigado, meninas. Então, a semana de ministério ela vai acontecer na primeira semana de outubro, tá ok? Se preparem, então, aí aqueles que querem receber, hospedar algum seminarista na sua casa, aqueles que querem receber a possibilidade de arrumar um namorado, se preparem, tá bom? Para essa semana. Irmãos, hoje eu queria agradecer a igreja também, porque hoje pela manhã eu não estive aqui. Algumas pessoas, irmãos, só uma coisa importante, prestem atenção aqui. Algumas pessoas estão perguntando se eu estou em disciplina da igreja, porque não estão mais dando aula aqui na EBD, né? O João me substituiu, eu estou em disciplina. Não é isso, gente, só porque estou saindo bastante. Eu queria dar a oportunidade para o João ser treinado com os adultos. E nesses dias aqui eu estive em Pedreira, ajudando na igreja lá, semana passada, e hoje eu estive em Atibaia, tá bom? Eu estive lá falando um pouco sobre o projeto da igreja, projeto Verona, projeto Itália. Fui lá compartilhar com a liderança de missões da igreja, nosso projeto. Foi muito bom, agradeço as orações daqueles que lembraram. O pessoal orou aqui pela manhã, né? Obrigado então por terem orado. Deus realmente usou o momento ali. Foi um tempo muito bom, onde eles me entrevistaram, fizeram várias perguntas, conheceram o nosso projeto, né? E eu oro para que, se for da vontade de Deus, eu peço que os irmãos continuem orando, para que eles apoiem a nossa igreja. Eles ficaram animados, eles me conhecem há muito tempo, conhecem o pastor Charles há mais tempo ainda, e não sabem que o pastor Charles não iria arriscar a vida dele enviando um tranqueira lá, para pedir ajuda. Então, não que eu seja gente boa, assim, né? Mas pela graça de Cristo sou um pecador transformado. Então, orem pelo Projeto Itália, é um projeto não da minha família, mas é um projeto da nossa igreja, tá bom, irmãos? Agora nós estamos também indo para São João da Boa Vista, em outubro, divulgar o Projeto Itália lá, eles querem nos apoiar. E em dezembro, eu estou indo lá para a igreja do Daniel, lá no Ceará. O Daniel, que foi seminarista aqui, esteve aqui em julho. Eles também querem nos ajudar e me chamaram para ir lá falar num congresso e aproveitando também para divulgar o projeto. Então, esses são os passos aí que a igreja está dando em relação ao Projeto Itália. Tá bom, irmãos? Orem por isso também. Alguém tem algum outro aviso que eu me esqueci? Sexta-feira, irmãos, é dia 21. É isso? Dia 20, sexta-feira. No nosso cronograma normal, nós teremos encontro de casais, tá bom? A terceira sexta-feira de cada mês será encontro de casais. Como eu não lembro se a gente confirmou ou não, vamos deixar confirmado, tá bom? Então, sexta-feira, 7h30, encontro de casais aqui na igreja, tá ok? Se você é jovem noivo, você também pode participar. E se você quiser convidar alguém de fora, algum casal de fora, mas não são casados. Glória a Deus, tragam para cá para que eles ouçam a palavra de Deus. Não glória a Deus porque não são casados, que traga eles para cá. É uma confusão dirigir o culto. Irmãos, sexta-feira, tá bom? 7h30 da noite, encontro de casais. Quem vai dirigir o louvor hoje? Lucas, vem aqui então, por favor. Eu vou pedir para que você ore também pelo Projeto Itália. Que Deus abençoe, direcione as igrejas que estão querendo nos apoiar. Por favor, ore por isso. Senhor Deus, obrigado, Pai, pela oportunidade que temos de estar na sua casa, Senhor Deus, essa noite. Obrigado pela oportunidade de ouvir a tua palavra. Esteja dirigindo o pregador essa noite, Pai. E eu venho lhe pedir especial nesse momento pelo Projeto Itália, Pai. Esteja direcionando a família do Paulo, Senhor Deus, para que esse projeto venha alcançar vidas, Senhor Deus, nos confins da terra, Senhor Deus. Abençoa o teu servo que segue o seu ID, Pai.
que esse projeto possa ter os recursos necessários, Senhor Deus, e que o seu direcionamento seja acima de qualquer coisa, Senhor Deus. Nós te agradecemos pela oportunidade que temos de concretizar esse projeto, Senhor Deus. Usa a vida do Paulo, da Amanda e de sua família, Senhor Deus. Em nome de Jesus te oramos. Amém. Amém. Pode ficar aqui, Lucas. Irmãos, vamos colocar em pé, dar um abraço na pessoa que está do nosso lado, falar boa noite para ela. Aproveite esse momento para cumprimentar aquela pessoa que você ainda não cumprimentou. Será que essa água aqui é para mim? Boa noite, irmãos. Constantemente na nossa vida, Deus vem mudando o nosso caráter. Isso para quem é crente. Deus muda constantemente o nosso caráter. E essa primeira música é uma oração que pede para que Deus continue quebrando o nosso ser, para que nós possamos nos tornar vasos novos a cada dia. Amém? próxima música relembra um pouco a nossa caminhada da fé, aquela sequência de mensagens que o pastor Charles estava passando para nós. E reforça, como Paulo sempre gosta de dizer, para que a gente cante essa música realmente se for de coração. Que seguiremos com fé e que o nosso Deus é maior que os nossos problemas e que não temeremos, mesmo que a figueira não floresça ou não haja o fruto na videira. Nem sempre nas nossas vidas
nós teremos tudo do melhor, mas Deus nos garante que nada nos faltará. E isso é provado na minha vida, de muitos irmãos aqui também, que Deus sempre é fiel. Seja no pouco, seja no muito, Deus é sempre fiel e nós temos que agradecer a isso. Amém? Agora vamos cantar o hino de número 212 para a entrega dos dízimos e ofertas. Nós sempre lembramos que este momento é reservado àqueles que já compreenderam o porquê da entrega dos dízimos e ofertas. Oh
pedir para a Natália orar pelos dízimos e ofertas, e logo depois vou pedir para que o Lira venha aqui à frente orar pela igreja. Senhor, muito obrigada, Deus, por esse dia, por esse momento, Pai, que o Senhor nos concedeu. Te agradeço, Deus, pelos dízimos e pelas ofertas que foram depositadas aqui essa noite, Senhor. Que possamos saber usá-las, ó Deus, que possamos usá-las para honrar e glorificar o seu santo nome, Senhor. Muito obrigada por tudo, nos ajude no decorrer desse culto. Em nome de Jesus, amém. Senhor nosso Deus, também, ó Pai, colocamos diante de Ti, Senhor, porque sabemos, ó Pai, a Sua soberania sobre nós. Por isso, Senhor, clamamos a Ti, Senhor, pelas vidas, ó Pai, que estão aqui aflitas, Senhor, às vezes trazendo algum problema, alguma aflição, que o Senhor possa estar indo de encontro a elas, mostrando, Senhor, os Teus propósitos, ó Pai, às vezes por um motivo financeiro, às vezes problemas de saúde, Senhor, que o Senhor possa fazer, Senhor, com que cada um possa estar entendendo, Senhor, o porquê está passando esses problemas, e que o Senhor está no controle e nada escapa, Senhor, da Tua vontade. Por isso, Senhor, faça com que possamos aumentar a nossa fé, faça, Senhor, com que possamos entender, Senhor, os Teus propósitos sobre nós. Também, Senhor, aqueles que entraram, Senhor, aqui hoje, com algum motivo de louvor, ó Pai, reconhecendo, Senhor, a Tua misericórdia, Senhor, sobre nós, a Tua graça, ó Pai. Por isso, Senhor, também somos gratos a Ti. Ó Pai, faz com que cada um de nós possamos entender cada vez mais os Teus propósitos, ó Pai. Faz, Senhor, com que possamos ter a nossa vida, Senhor, cada vez mais, ó Pai, direcionada e dirigida pelos Teus santos caminhos. Por isso, Senhor, continua nos instruindo, Senhor, através da Tua palavra, Senhor. Cuida de cada um de nós aqui presente essa noite. Em nome de Jesus, amém. Amém. Essa próxima música fala sobre a volta do nosso Senhor Jesus. É um clamor da igreja pela volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E quem da igreja ficaria feliz se Jesus voltasse hoje? Não podemos ficar felizes, temos que ir felizes. Amém, igreja? Amém. Tá certo, vamos lá. Pode acompanhar com as palmas também. Cristo
em Jesus. Sou liberto pelo sangue dessa cruz. Tenho um Consolador, sua glória e esplendor. Sou liberto pelo poder do Senhor. Deus, nos ajude, Pai, a sermos vigilantes sempre, Pai. Sabemos que a sua volta é inesperada, Pai. Então ajude-nos a estar sempre vigilantes, Pai, para que o Senhor nos encontre fiéis a Ti, Senhor, para que não nos envergonhemos na sua volta, Pai. Ajude-nos a estar sempre vigilantes, Pai. É o que te oramos. Em nome de Jesus. Amém. Pela oportunidade que temos de viver num país que é livre para louvar o seu nome. Te engrandecemos por isso, te louvamos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Muito bem, irmãos. Nós vamos ter cultinho hoje. Então vamos chamar as crianças até 8 anos aqui à frente. Ana, tira por favor isso daí.
Vamos orar pedindo que Deus se agrade desse culto, que as crianças vão continuar prestando a Ele, tá bom? Stephanie, vem aqui orar, por favor. Pode pisar, é do João mesmo. Senhor, grandioso Deus e eterno Pai, Senhor, obrigado por esse dia, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Quero, Senhor, te pedir pelo culto, Senhor, das crianças agora, que elas possam estar aprendendo, Senhor, cada vez mais de Ti. Muito obrigado por tudo, no nome de Jesus que eu oro, amém. Amém. Muito bem. Podem ir, crianças. Irmãos, tem alguém hoje que nos visita pela primeira vez aqui à noite? Então, Fábio, tem uma pessoa lá atrás. Quem é Fábio? Parceiro seu de trabalho? Rocha? Fica em pé, por favor, Rocha, para você passar vergonha. Brincadeira. Deus abençoe, viu? Prazer ter você aqui. A gente só vai pedir para você ficar de pé uma vez, assim você fica com vergonha e depois não fica mais, tá bom? Muito legal ter você aqui. Deus abençoe a sua vida, viu? Pode sentar, por favor. Mais alguém nos visita hoje? Olha lá, tem alguém ali com o olho arregalado assim. Ai, meu Deus! Quem é sua amiga? Sua irmã? Não, vocês não são parecidas mesmo. O que ela é sua? Ai, que legal. Valéria? Fique em pé, por favor, Valéria. Todo mundo te vê também. Prazer, viu, ter você aqui conosco. Muito obrigado, que Deus te abençoe, viu? Pode sentar, por favor, irmãos. Vocês viram já? Ah, né, tia? Essa é a segunda, né? Meu pai fazendo a senhora ficar em pé, apresentando de novo, né? Que semana passada esqueceram de apresentar, né? Então, tia, fica em pé, por favor, tia. Fica em pé de novo. Fica em pé de novo, tia. Minha tia Sebastiana, irmã do meu pai, tá bom? Tá aqui conosco. Deus abençoe a senhora, viu, tia? Prazer tê-la aqui com a gente, viu? Muito obrigado. Pode sentar, por favor. E temos também a presença da Raquel aqui com a gente, né, Raquel? Raquel é lá do seminário, seminarista, não vai ser pastora, vai ser educadora cristã, não é isso? Fica em pé, por favor, Raquel, você também, para a igreja te conhecer. Você está no terceiro, né? Legal, a Raquel está no terceiro ano lá do Seminário Bíblico Palavra da Vida, estudando a educação cristã, se preparando para servir ao Senhor também, onde Deus mandar. Um prazer ter você com a gente também, viu, Raquel? Mais alguém nos visita hoje pela primeira vez? Não, né? Então, irmãos, vocês viram algumas pessoas aí que estão nos visitando. Depois do culto, se você não as cumprimentou, cumprimente, converse com elas, tá bom? Demonstre o seu amor cristão para com esses nossos queridos que estão aqui conosco, tá ok? Antes da pregação, Lucas, sua piada foi muito boa, viu? Parabéns, cara, você se superou. Os irmãos entenderam a piada do Lucas aqui durante o momento? Não entenderam? Eu vou explicar. Viu? Porque algumas pessoas não entendem, né? Aquele negócio, eu vou explicar a piada, porque senão eu vou pregar aqui, aí você vai ficar pensando, tentando entender a piada do Lucas, né? A piada dele foi o seguinte: quantos aqui, como que é mesmo? Fala aí. Isso, se Jesus voltasse hoje, quem ficaria feliz? Aí algumas pessoas falaram eu. Aí ele falou, não, nós temos que ir felizes com Jesus, ir embora com Jesus. Porque aqueles que ficarem, a Bíblia diz que aqueles que ficarem na volta de Cristo são aqueles que não faziam parte da igreja de Cristo. Quando Jesus voltar, ele não vai ficar, ele vai levar pessoas com ele. Então, Lucas, muito inteligente a sua piada, viu? Parabéns. Não faça de novo, por favor. Quem faz piadas aqui sou eu, quando vou pregar. Brincadeira. Não, mas eu precisava explicar, que senão vocês iam ficar tentando entender a piada dele aí, né? Ai, não é fácil não. Irmãos, não fique com medo de rir, tá bom? Durante o culto, viu? Deus, ele se agrada da nossa alegria também, tá bom? Se nós estamos felizes é porque temos um Deus que nos ama, que cuida de nós, que mesmo em meio à tempestade, como nós cantamos, ainda é capaz de nos fazer sorrir, tá bom? Então não fique, ai meu Deus, nós rimos no culto. Nossa teologia não é uma teologia católica do medo. Nossa teologia é uma teologia da liberdade da adoração. Liberdade racional, com consciência, mas liberdade. Nós podemos nos alegrar no Senhor, tá bom? Então, irmãos, gostaria nessa noite
de falar um pouco sobre teologia prática. O que é teologia prática? É aquilo que eu faço com o que eu acredito. Teologia prática é aquilo que eu faço com o que eu acredito. Por que eu estou falando de teologia prática? Porque muitas vezes nós podemos cantar aqui na hora do louvor, né? Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, né? Aquela coisa linda, a gente... Mas aí na hora do problema, ao invés de você voar sobre a tempestade, confiar que Deus é Senhor, inclusive na tempestade, você fica mal, você fica triste, você acha que Deus se esqueceu de você. O que você faz com aquilo que você acredita? Será que você vive aquilo que você acredita? Ou será que você só fica brincando com Deus, de cantar, brincando de falar coisas para Ele? Será que na hora de você viver aquilo que você diz que acredita, você é coerente? Gostaria de convidar a todos a abrirem suas Bíblias no livro de Tiago. Vamos abrir as nossas Bíblias em Tiago. Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Já falo o versículo, calma, não esqueci. Tiago, capítulo 1. Irmãos, a carta de Tiago é uma carta que ensina os cristãos a olharem para as suas vidas e verem se eles estão praticando o cristianismo de verdade, ou se eles estão se enganando a si mesmos. Mas antes de continuar essa mensagem, eu gostaria de orar mais uma vez, pedindo que Deus tenha misericórdia na minha vida e de todos nós, e nos ensine algo que seja para a glória dele nessa noite. João, vem aqui orar pela minha vida, por favor. Vamos orar. Deus, muito obrigado pelo privilégio de poder ouvir a Tua palavra agora. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor já tem falado ao coração do Paulo, que agora ele possa expor a cada um de nós nessa noite, que a gente possa ter um contato com a Tua palavra, entendendo que a teologia ela é algo que a gente precisa saber, mas que precisa ser prático em nossas vidas, Deus. Que a gente possa, ao ouvir isso, Pai, ser tocado pela Tua palavra, tocado pelo Senhor, a viver e a glorificar o Senhor em cada um dos nossos atos. Abençoa a vida do Paulo, Pai, como um servo do Senhor, pecador sim, Pai, mas redimido pelo Teu sangue. Que ele possa ser instrumento do Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, João. Irmãos, então eu vou pedir para que você se concentre, tá bom? No estudo da palavra de Deus, que você preste atenção no que a palavra tem a nos ensinar. E eu gostaria de avisar os irmãos que a pregação de hoje ela já começou. Ela começou 10 minutos antes do culto. A pregação hoje ela começou 10 minutos antes do culto, para aqueles que chegaram no horário. Por que eu estou dizendo isso? Porque 10 minutos antes do culto começar, e até o momento em que eu fiz a primeira oração, depois que eu disse boa noite, irmãos, é um prazer tê-los aqui, vamos orar, havia uma imagem projetada na parede. E eu não sei quantos se lembram da imagem. Quantos se lembram da imagem? Interessante, podem abaixar as mãos. Quantos se lembram do que estava escrito na imagem? Diminuiu, né? Irmãos, a pregação de hoje, algumas pessoas chegaram depois, não tem problema, mas a pregação de hoje tem a ver com a nossa atenção, com a atenção que eu presto no estudo da palavra de Deus, com a atenção que eu dou para a Bíblia quando eu estou ouvindo, quando eu estou lendo ela. Por isso que eu coloquei aquela imagem no início do culto, porque eu queria ver quantos de vocês iam prestar atenção na imagem, que a gente nunca tem uma imagem antes do culto, né? Então eu sabia que algumas pessoas iam olhar. Tiago, capítulo 1. Como eu disse então, Tiago, ele escreve a carta dele. Tiago, ele é um crente no Senhor Jesus Cristo. Agora, esse Tiago, dessa epístola, nós cremos que ele era meio-irmão de Jesus. Ele era irmão mais novo de Jesus. A Bíblia diz que Jesus teve irmãos e irmãs, e a Bíblia cita o nome de dois deles, Tiago
e Judas. Nenhum dos dois foram apóstolos. Esse Tiago não é o Tiago apóstolo. E o Judas não é o Judas Iscariotes apóstolo também. Bom, mas Tiago, esse Tiago, ele era meio-irmão de Jesus. Por que meio-irmão de Jesus? Porque Jesus, humanamente falando, só teve mãe, não teve pai. Não é? Então esse Tiago, ele era irmão mais novo de Jesus. E após a crucificação de Jesus, após a morte de Jesus e após a ressurreição de Jesus, os irmãos de Cristo, a família dele, começou de fato a entender o ministério dele. Antes disso acontecer, a Bíblia diz que eles estavam achando que Jesus estava louco, queriam prender Jesus, mas depois que Jesus morre e ressuscita, provando ser quem de fato ele dizia ser, a família dele começa a entender de fato tudo aquilo que ele estava ensinando, e os irmãos dele se convertem ao Deus Jesus. E esse Tiago, então, com o passar dos anos, ele se torna um dos líderes da igreja. Não porque era irmão de Jesus, mas porque era um homem piedoso, que aprendeu a crescer na fé cristã. Então Tiago ele vai escrever essa carta para judeus cristãos, que estavam espalhados pela face da terra. É uma carta, então, circular. O que é uma carta circular? Ele envia para rodar. Vamos lá, vai passando de mão em mão. Quero que todo mundo leia essa carta. E o objetivo dele, ao escrever essa carta, é mostrar as marcas de uma conversão verdadeira. É fazer com que, ao ler essa carta, eu pare e reflita. Poxa, eu de fato sou convertido. Eu de fato sou um cristão. Ou, não, eu estou me enganando. Eu acho que sou crente em Jesus, mas não sou. E o texto que eu gostaria de ler com os irmãos hoje se encontra no capítulo 1. Capítulo 1. Versículo 22. Tiago, capítulo 1, versículo 22. A minha Bíblia diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra, e não praticante da palavra, assemelha-se a um homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Pois assim mesmo se contempla, e se retira, e logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, este será bem-aventurado no que realizar. Irmãos, se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula diante do nosso Deus é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo se guardar incontaminado do mundo. Esse é o trecho que eu gostaria de estudar com os irmãos nessa noite. Esse trecho ele já nos ajuda, como os irmãos viram, ele vai falar 2 vezes nesse trecho de enganar a si mesmo ou de ter certeza que está na fé. Põe, por favor, para mim, Rod, número 2 o slide, tá? O que eu gostaria de ver, então, com os irmãos nessa noite é o cumprimento dessa ordem que se encontra logo no versículo 22. Sejam, pois, praticantes da palavra, e não apenas ouvintes. Pode passar, Rod. Pode passar, por favor. Tiago, então, ele vai dar uma ordem no versículo 22. Vamos ler de novo, irmãos. Eu gostaria de ler várias vezes esse texto com os irmãos, porque se o que eu falar você esquecer, pelo menos você decora o versículo. Versículo 22 diz assim, na minha versão: tornai-vos executores, praticantes da palavra, e não somente, ou não apenas ouvintes. Então ele começa aqui o versículo 22, dizendo que existe a possibilidade de eu me deparar com a palavra de Deus, seja essa palavra ouvida numa pregação, ou seja, enquanto eu leio ela,
E eu posso ter duas reações quando eu ouço a palavra de Deus. A primeira reação, que é a reação que ele manda a gente ter, qual é? Ser o que dessa palavra? Praticante. E não apenas ouvinte. Então, existe a possibilidade de você vir aqui, existe a possibilidade de eu vir aqui, ouvir a pregação e morrer aí. Poxa, eu ouvi, foi interessante. Vou embora e nada mudou na minha vida. Mas a ordem aqui é: sejam praticantes daquilo que vocês ouvem, ou daquilo que vocês leem, poderíamos dizer assim. E o que acontece com aquela pessoa que apenas ouve a palavra, mas não põe em prática? O que acontece? Pode voltar, por favor, Rod, que ninguém está prestando atenção em mim. Presta atenção em mim. Olha aqui para mim. O que acontece com aquela pessoa que não presta atenção em mim? Quer dizer, que não presta atenção na palavra de Deus. Ela faz o que consigo mesmo? O versículo 22. Ela se ilude, ela se engana, ela acha que aquilo está bom. Ela vai lá, ela ouve uma mensagem legal, interessante, sai dali e não faz nada com aquilo. Não quer mudar a vida dela, não quer pôr aquilo em prática. Então eu vou dar um exemplo, tá? Por exemplo, ela vem na igreja, o adolescente vem na igreja e aprende na igreja que tem que obedecer aos pais. E ele tem duas opções: sair da igreja e começar a obedecer aos pais, ou continuar do jeito que está, sem obedecer. Aquele que vem na igreja, ouve a verdade: olha, você, adolescente, tem que obedecer aos seus pais. Sai da igreja e não obedece, ele está se enganando na fé. Ele acha que só o fato dele vir na igreja já está bom. Só o fato dele ter uma Bíblia que ele carrega embaixo do sovaco já está bom. Essa pessoa que ouve a palavra, que sabe o que Deus quer da vida dela e não obedece, ela está se enganando. Está perdendo tempo. Ela está literalmente se auto-iludindo. Ela acha que está bom. Ela não entende que tem que estar bom para Deus e não para ela. E aí é interessante porque a ordem é dada e é apenas uma ordem. Se você tem que sair daqui com alguma coisa gravada hoje, grave a ordem. Pratiquem a palavra. Porque o resto do texto ele só vai explicar a importância de se praticar a palavra. Só existe uma ordem, só existe um ato de obediência, que é obedecer a palavra de Deus. Talvez você esteja falando: poxa, mas todo culto a gente é desafiado a obedecer a palavra de Deus. Glória a Deus. Mas será que você de fato obedece? Ou você sabe o que tem que fazer e não faz? Você sabe que tem que parar de olhar para a mulher que não é sua e não para. Você sabe que tem que parar de falar mal do seu patrão e não para. Tiago, então, ele vai dar um exemplo daquela pessoa que é apenas um ouvinte da palavra. E aí eu queria que você prestasse muita atenção e vesse se você se encaixa nesse exemplo. Se você é uma pessoa que é só ouvinte, mas que não obedece. Versículo 23. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. E agora ele vai dar um exemplo, então. Porque se alguém é ouvinte da palavra, mas não a pratica, essa pessoa, ela é como um homem que olha a sua face num espelho. Então ela vê a si mesmo, se retira e imediatamente se esquece do que viu. Você já passou por isso? Mulher deve passar mais do que homem, né? Porque a mulher se olha mais, exceto aqueles que têm topete, eles devem se olhar bastante, né? Para ver como é que tá. Mas a mulher, por que todo mundo olhando para o João? Só porque o topete dele é topetão? Mas é sério, gente. Já passou por isso? Homem ou mulher? Você vai na frente do espelho, olha, se vê, daqui a pouco você sai. Você lembra da imagem que você viu? Você lembra de cada detalhe do seu rosto? Você prestou atenção em como realmente estava o seu rosto? Ou você vai lá, só viu aquela espinha, né, adolescente? Ai, meu Deus, que aberração, e sai. E não lembra da cara toda. Eu tenho um outro exemplo. Toma a liberdade aqui de citar um outro exemplo. Porque isso que o Tiago está fazendo, ele está dando um exemplo. Eu tenho outro, que para mim é mais fácil de entender o que ele está dizendo para mim. Passa, por favor. Quem aqui já se deparou com essa cena?
Você abre a geladeira, daqui a pouco você está olhando e você... O que eu estou procurando mesmo? O que eu quero? Sabe, eu quero comer, eu quero beber, o que é que eu quero? Sabe quando você esquece rapidamente o que você está fazendo? Ou então, quando a sua mãe fala, vá no quarto pegar tal coisa. Aí você chega no quarto e tal... Mãe, o que é para pegar mesmo? Já aconteceu isso com você ou só comigo? Sabe por quê, irmãos, isso acontece? Porque nós somos desatentos. A gente não presta atenção no que a gente está fazendo. A gente quer viver a vida com tanta intensidade, ou quer fazer tanta coisa ao mesmo tempo, ou não dá valor para aquilo que a gente está fazendo, como deveria, e a gente se esquece. E aí você abre a geladeira e, poxa, eu não lembro o que eu queria pegar mesmo. Ou você vai para o seu quarto, o que eu estou procurando? O que eu estou procurando? Caderno? Não, roupa, não. Ah, lembrei. A casca de banana que eu deixei ali no chão para jogar no lixo, né? Nós somos desatentos. E a Bíblia ela está nos exortando, nos dando uma ordem, que é para a gente começar a prestar mais atenção no que a gente faz. E principalmente relacionado com a palavra de Deus. Então, Tiago ele vai dar um exemplo daquela pessoa que apenas ouve a palavra, mas não obedece. Ela é assim, ela olha no espelho, sai e já esqueceu. Ela vem no culto, ela ouve a mensagem, vai embora. O que é mesmo que o pastor pregou domingo? Ela pega a Bíblia dela pela manhã, ela lê um versículo, e ela sai, no trajeto de sair de casa, ela já não lembra o que ela leu. Qual o versículo que eu li mesmo? Não lembro. Qual que é o versículo? Isso acontece com você? Irmão, isso acontece comigo. É por isso que eu estou pregando esse texto. Que eu preciso ser um praticante melhor da palavra de Deus. Porque eu sou desatento por natureza. Eu tenho uma capacidade, Paulo, muito grande de vir aqui, achar linda a mensagem do pastor e ir embora. E nem lembrar o que ele falou no dia seguinte. Porque eu estou tão preocupado em descansar ou fazer alguma coisa, pagar uma conta. Irmãos, a gente não pode ser assim. Esse é o exemplo daquela pessoa que ouve a palavra e logo vai embora. E aqui é interessante que o verbo que Tiago usa, quando ele diz, ela é como uma pessoa que olha no espelho, o verbo que ele usa ali é uma coisa momentânea. Não é uma coisa que repara, que presta atenção. Não é a ideia de olhar no espelho e ficar se olhando, observando, vendo como é que está a barba. Não, ela olha para o espelho e sai. E imediatamente quando ela sai, ela se esquece do que viu. E já aconteceu isso com você, menina? Às vezes você olha no espelho, sai, daí a pouco, peraí, não lembro se está bom ou não. Aí você volta, tem várias meninas rindo aqui. Não lembro se está bom ou não. Aí volta, né? Já aconteceu isso com você quando você está lendo a Bíblia? Você está lendo, você lê vários versículos, daqui a pouco, nossa, o que eu estou lendo mesmo? Aí você volta e começa a ler de novo, né? Prestando mais atenção. É disso que o Tiago está falando. Aquela pessoa que é ouvinte da palavra, mas não pratica, ela é assim. Ela não leva a sério o que ela está fazendo. Ela não leva a sério o que ela está fazendo. Ela não leva a sério o momento de culto, onde é para ela sentar e prestar atenção na palavra. Ela não leva a sério o momento de leitura da Bíblia na casa dela, onde é para ela parar, se concentrar na Bíblia, ler aquilo com atenção. Ela não leva a sério, ela faz porque tem que fazer, ou porque é assim que todo mundo faz. Mas ele vai continuar e ele vai dar o exemplo daquela pessoa que pratica a palavra. Passa, por favor, Rod, passa um só. Ele vai falar agora de quem é aquela pessoa que pratica a palavra. Versículo 25. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não se esquecendo do que ouviu, mas obedecendo aquilo que ouviu, será feliz naquilo que fizer. Quem é o homem que pratica a palavra? É aquela pessoa que lê, mas olha o detalhe do versículo. Ele começa dizendo assim, o homem que observa como? Tem um adjetivo aí na sua Bíblia? Qual que é o adjetivo? Atentamente. Não é aquele negócio, sabe, que você faz nas coxas? O pastor fala, abram as suas Bíblias, irmãos, aí você lê lá rapidinho e tal, vamos ouvir a mensagem. Ele observa, ele presta atenção naquilo que está sendo ensinado,
Ele presta atenção naquilo que está lendo. Ele lê aquilo com cuidado. Ele lê aquilo com atenção. Ele se concentra naquilo. Ele põe a cabeça dele naquilo. E talvez você possa estar assim aqui agora. Você possa estar lutando com a sua própria mente para tentar se concentrar no que eu estou falando. Ou você já se descambou. Você está olhando para mim e fica fazendo assim o tempo todo para achar que você está prestando atenção. O homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade, lei perfeita que traz a liberdade, ele não está falando do Antigo Testamento aqui, viu, irmãos? Ele está falando realmente da ética do cristianismo, aquilo que o irmão dele ensinou enquanto na terra. Tiago está falando, olha, aquele que pratica aqueles princípios que trazem a liberdade, do que ele está falando? Do cristianismo. Aquele que pratica o que Jesus ensinou, aquele que observa atentamente o que Jesus ensinou. E mais, ele persevera, ele pratica aquilo, não sendo um ouvinte negligente ou literalmente um ouvinte esquecido. O que é um ouvinte esquecido? Alguém que ouve e logo se esquece. Eu confesso, irmãos, que já teve vezes que lá pela terça-feira eu virei para a Amanda, mano, o que o pastor pregou mesmo, domingo? Porque eu estava aqui de corpo presente, até achei interessante a mensagem, mas aquilo não foi incorporado à minha vida. Eu ouvi como se fosse um discurso, uma preleção bonita, interessante, e fui embora. Ele está dando um exemplo aqui daquele que pratica a palavra. A pessoa que pratica a palavra, ela presta atenção no que ela está ouvindo, ela presta atenção no que ela está lendo, ela não se esquece daquilo, Essa pessoa será feliz naquilo que fizer. E eu acho, pode passar, Rod, por favor? Eu acho interessante que ele está fazendo aqui um contraste. Ele está dando dois exemplos aqui, está contrastando duas coisas. Ele está contrastando a lei perfeita, a Bíblia, a palavra de Deus, com o quê? Do versículo 23 e 24. Presta atenção na leitura aí. Com o que ele está contrastando a palavra de Deus? Com o espelho. Não é com o espelho? Aquele que não obedece, aquele que não presta atenção, ele é como aquele que olha no espelho e vai embora e se esquece. Mas aquele que presta atenção é aquele que lê a palavra com cuidado, olhando para aquilo, se concentrando naquilo, ouvindo aquilo. Ele está fazendo um contraste entre o espelho e a palavra de Deus. E eu acho muito interessante Tiago ter escolhido um espelho para dar esse exemplo. Porque o espelho, ele demonstra o quê? Para que serve um espelho? Para ver o quê? Para ver o quê, Natália? A sua imagem. Para você ver as imperfeições externas, não é? Para você ver aquelas imperfeições externas que você precisa corrigir. Ou para ver se já está bom a correção que você fez, não é? Lembrando que o espelho, na época dele, não era de vidro, tá, irmãos? Era de metal, bem polido, mas já dava para você ver a sua imagem ali. E ele está contrastando o espelho com o que, então? Com a lei de Deus, com a palavra de Deus. O espelho serve para revelar as imperfeições externas. E ele vai mais a fundo, porque a lei de Deus, ela serve para revelar as imperfeições internas. Entenderam o que o Tiago está fazendo aqui? Ele está mostrando, olha, você olha externamente para ver como é que você está, e a palavra de Deus, ela serve para você ver internamente como é que você está lá dentro do seu coração. Como é que estão os seus temores, seus anseios. A pessoa que pratica a lei, ela presta atenção no que ela está fazendo. Você presta atenção no que eu estou falando. E eu sei que para algumas pessoas precisa se concentrar mais. Mas você tem que fazer isso. Tem que se concentrar mais. Prestar atenção, ouvir atentamente, ler com atenção. Os irmãos repararam que até agora a gente só está lendo a Bíblia? A gente está fazendo isso. Estamos lendo com atenção. E estamos aprendendo sobre Deus porque estamos lendo com atenção. E agora no versículo 26 e 27.
Tiago ele vai falar as consequências daquele que apenas ouve a palavra e as consequências daqueles que ouvem a palavra e praticam aquilo que ouviram. Lembre-se então, há apenas uma ordem aqui para a gente nesse texto. Qual é? Tornem-se, pois, praticantes da palavra. Vamos falar todo mundo junto? Tornem-se, pois, praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-nos a nós mesmos. Versículo 26, olha a consequência daquela pessoa que não presta atenção no estudo da Bíblia, daquela pessoa que não é atenta para a palavra de Deus. Versículo 26 diz o seguinte: se alguém considera, se alguém acha, se alguém consigo mesmo acredita nisso, não, eu sou temente a Deus, ou eu sou religioso, eu sou adorador. Todas essas palavras que eu estou dizendo é o que Tiago escreveu aqui: religioso, adorador, temente a Deus. Se alguém se considera temente a Deus, se alguém se considera um adorador de Deus, mas não refreia a língua, está enganando o próprio coração. A sua religião não tem valor. O seu temor a Deus é inútil. Aquilo que ele diz que ele acredita, não, eu sou temente a Deus, mas não obedece a Deus, a religião dessa pessoa é inútil. Ele usa um exemplo aqui. Qual que é o exemplo? O exemplo de refrear a língua. Ele está usando um exemplo aqui. Não quer dizer que é só isso. Então basta eu refrear minha língua, eu não falar palavrão, eu não falar mal dos outros, que aí eu estou no caminho certo. Não é isso, ele está dando um exemplo. E no capítulo 3 e 4, ele vai voltar a falar sobre a língua. E Tiago ele vai dizer que aquele que não consegue segurar a própria língua, poxa, escapou, cara, olha, falei mal, perdão, não devia ter falado. Aquele que não consegue segurar a língua, que é um órgão pequenininho do nosso corpo, quanto mais vai segurar o resto do corpo inteiro. Tiago vai explicar isso no capítulo 4. Então ele vai estar usando um exemplo aqui. E a gente pode mudar, pode acrescentar, não mudar. Se alguém se considera temente a Deus e não segura sua língua, na hora que é para falar mal de alguém, segura. Na hora que é para falar um palavrão, eu não vou fazer. Essa pessoa ela está se enganando. Ela acha que ela é religiosa, mas ela está enganando o coração dela. Ela está enganando o próprio coração. Deus não, ela não está enganando a Deus. Deus está vendo, esse é um hipócrita na minha presença. Esse é um hipócrita, ele está se enganando, coitado. Mas vamos colocar um outro exemplo aí. Se alguém se considera temente a Deus, se alguém se considera religioso, se alguém se considera um adorador e não obedece o pai e a mãe, está se enganando a si mesmo. Sua religião não tem valor. Se alguém se considera temente a Deus, se alguém se considera religioso, mas fica olhando para a mulher dos outros, a sua religião é inútil. Essa pessoa ela está se enganando. Se alguém se considera temente a Deus, se alguém se considera religioso, mas não consegue deixar de fazer uma fofoca, essa pessoa ela está se enganando e a religião dela é inútil. Se eu me considero religioso, se eu me considero temente a Deus, se eu me considero um adorador, mas não tenho prazer em estar na congregação, em estar na comunhão dos irmãos, não tenho prazer de vir na igreja, porque isso é uma ordem de Deus. Vir com alegria. Essa pessoa ela está enganando o seu coração. E a religião dela, esse temor que ela tem por Deus, isso é inútil. Isso é vazio. Não tem sentido nenhum. Essa pessoa ela está se enganando. De novo, ela não está enganando a Deus. Porque Deus está vendo, olha, essa pessoa, coitada, ela está se enganando. Ela acha que ela está feliz, ela vem aqui por vir. Mas o coração dela não está nisso. Ela vem aqui, ela ouve a pregação por ouvir, porque ela não quer me obedecer, ela não quer obedecer aos pais, ela não quer honrar as autoridades, ela não quer deixar de mentir, não quer deixar de ver pornografia, não quer deixar de falar mal dos outros. Se alguém se considera religioso, se alguém se considera temente a Deus, se alguém acha que é um adorador de Deus,
mas vive praticando isso, vive desobedecendo a palavra de Deus, essa pessoa ela está enganando o próprio coração. Filho, você não é cristão. Você ainda não é cristão, você está se enganando. A sua religião, a sua adoração para Deus não é nada. Literalmente, para Deus não existe aquilo. Aquilo ali é nulo. Para Deus não tem significado e sentido nenhum. Isso, irmãos, é algo que nós temos que refletir. Será que eu me considero um adorador de Deus? Eu, Paulo, eu me considero um adorador de Deus. Eu me considero um religioso. Eu me considero uma pessoa temente a Deus. Eu me considero. Mas será que eu vivo aquilo que eu digo ser? Teologia prática. Será que na hora que é para eu olhar para a mulher, ou para eu lembrar que é pecado olhar para aquela mulher, eu olho ou eu não olho? Será que na hora que é para eu contar uma mentirinha, eu conto ou seguro a minha língua? Deixa eu dar um exemplo para os irmãos. Outro dia uma pessoa da igreja fez uma comida para mim. Foi o Lira, tá bom? O Lira fez um pepino em conserva para mim. E aí ele mandou para mim, em casa. E aí, foi numa das últimas semanas, né, da gravidez da Amanda, ela foi bem corrida a semana. Mas eu me esqueci de comer. Esqueci de comer, de experimentar, para ver como estava. E aí no final de semana eu fui na casa dele, jantar lá. E aí a gente sentou na mesa, tal, conversa vai, conversa vem, ele virou, eu falei, e aí, você comeu? Aí eu, não comi ainda, né, não serviu o jantar ainda. Eu falei, ele está falando de outra coisa. Tudo aqui na minha cabeça, né? Ai, o que ele está falando? Ai, meu Deus do céu. Aí eu falei, o que, Lira? O pepino em conserva que eu fiz para você. Sabe quando o chão desaba assim? Vou cair no andar de baixo, cara. Vou cair na cabeça de alguém lá embaixo. Ai, não comi, cara. Irmãos, eu fiquei... Ali o tempo parou para mim. Eu fiquei tentado. Fala a verdade, eu minto. Fala a verdade, eu minto. Fala a verdade, eu minto. Minto. Fala a verdade, minto. Pô. Se eu falasse a verdade, eu ia entristecer ele, porque ele fez com carinho aquilo para mim. Se eu mentisse, eu ia deixar ele feliz, mas a minha religião, o meu temor a Deus seria vão. E com muita vergonha, eu falei a verdade, mas falei a verdade. Falei, irmão, perdão, não comi. E eu vi que ele ficou triste comigo, porque ele fez com carinho. Mas aí, graças a Deus, ele me perdoou, tinha mais lá, me serviu, comi um monte, tá uma delícia. Depois eu comi tudo em casa. Se quiser fazer mais, viu? Não vou esquecer. Mas o que a gente estava falando mesmo? Irmãos, a gente, no nosso dia a dia, a gente é tentado a obedecer ou a viver aquilo que a gente diz que acredita ou a enganar o nosso próprio coração. Por que eu venho na igreja então? Se na hora que é para eu provar que eu sou cristão e falar a verdade, eu vou mentir. Se eu minto para o Lira, vocês acham que eu não vou mentir para Deus? Então, irmãos, se alguém se considera... detalhe, gente, eu não acerto sempre. Eu peco. Dessa vez, graças a Deus, eu falei a verdade. Mas eu sou um pecador aqui, eu peco também. Tem momentos em que eu, mesmo sendo temente a Deus, eu não obedeço a Deus. Eu desobedeço a Deus. Momentos em que eu faço isso. Mas a palavra de Deus diz que quando a gente peca, a gente pode pedir perdão. E Deus vai nos perdoar. Então, irmãos, se você se considera, se eu, Paulo, me considero religioso, se eu me considero temente a Deus, se eu me considero adorador, mas eu não consigo refrear minha língua, não consigo deixar de fazer aquela fofoca, não consigo deixar de falar mal dos outros, não consigo deixar de olhar para aquele site pornográfico, não consigo deixar de pensar mal dos outros, não consigo deixar de mentir, não consigo obedecer a Deus, não quero me envolver com a igreja, sei lá, não quero obedecer meus pais, eu estou me auto-iludindo. Isso aí não é religião, não. Isso aí não é religião, não. Isso daí é ilusão. É isso que o Tiago está dizendo. Essa é a consequência. Qual que é a consequência de uma pessoa que ouve a palavra, mas não obedece? A religião dela é inútil.
vazia de significado, não tem sentido. Ela criou um sistema religioso lá para ela, acha que está bom, acha que Deus está se agradando, Deus não está nem ligando para o que aquela pessoa faz. Ela ainda é um lobo na pele de ovelha. Ou às vezes pode até ser um cristão, mas está se auto-enganando. Precisa mudar. De Deus não se zomba. E eu li uma coisa muito interessante ontem à noite, sobre essa questão de pecados que nos escravizam, né? Aquilo que eu faço sempre, não consigo abandonar. E o pastor lá que escreveu sobre o assunto, ele diz que quando eu tenho um hábito, um pecado, que eu não quero abandonar, não quero obedecer a Deus naquela área, eu estou fazendo o que Tiago está falando. Se eu não me engano, ele cita Tiago. Eu estou me auto-iludindo. Eu acho que aquilo é a minha religião, mas eu crio uma nova religião. E nessa nova religião, se o trovão e o mar se erguendo vem, na hora da tempestade, eu pulo de cabeça no mar. Eu peço para Deus para eu ser um vaso novo, e na hora que Ele vai bater o martelo, não bate não, espera um pouquinho, vou continuar com esse vaso velho aqui. Muitas vezes eu me engano, eu crio uma religião falsa. Eu creio em Deus, mas na prática, eu creio em mim. Não, eu venho na igreja, eu canto, Senhor, Tu és meu Deus, o meu consolo, o meu Deus. Mas na hora que é para eu deixar de olhar para a pornografia, na hora que é para eu obedecer, é ali que eu vejo se eu sou crente ou não. Porque ali eu tenho a minha verdadeira religião. Ali está a verdadeira religião. No que eu vou fazer com aquilo que eu acredito. Na igreja eu digo que eu acredito em Deus. E na rua eu acredito em mim. Eu acredito no prazer que eu quero sentir. Na minha casa eu acredito naquilo que eu quero fazer, naquilo que eu quero ver. Não naquilo que eu digo. Deus, o Senhor é a pessoa mais importante do mundo para mim. Aí fica com uma gripe e fica faltando do culto. 3 meses. Porque eu estou com gripe. Você se ama mais do que você ama a Deus. Os irmãos estão entendendo? Teologia prática é isso. O que eu faço com o que eu acredito. E é a teologia prática que vai mostrar se eu sou cristão de verdade ou não. Porque Tiago, irmãos, ele vai dizer mais para frente que aquele que é religioso, ele prova a religião dele com as boas obras. Não é que eu preciso fazer boas obras para me tornar cristão, porque a salvação é pela graça. Mas uma vez que eu sou salvo por Cristo, uma vez que eu entendo que Cristo morreu na cruz pelo meu pecado, então agora eu vivo para servi-lo. Eu vivo para o louvor da glória dele. E se eu não vivo para o louvor da glória dele, eu ainda não entendi o que ele fez por mim. Versículo 27, irmãos. Qual que é a consequência daquela pessoa que obedece a Deus? Que ouve a palavra, que presta atenção, que não dorme no culto, que não dorme lendo a Bíblia em casa antes de dormir. A religião pura e imaculada para com o nosso Deus e Pai é cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e guardar-se a si mesmo limpo, impecável, incontaminado no mundo. A religião pura, a religião verdadeira, a religião da qual Deus se agrada, ela é essa: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e a si mesmo se guardar incontaminado no mundo. Versículo 27, gente. Tiago não está definindo a palavra religião, não é isso. A religião é cuidar dos órfãos e das viúvas, não é isso. No Novo Testamento, religião é ter um relacionamento com um Deus vivo. Isso é religião. Aqui Tiago está falando coisas que fazem parte dessa religião. E faz parte da religião verdadeira obedecer a Deus. E ele cita a obediência, assim como ele cita o pecado só numa área, que é a área da língua, ele cita a obediência em 2 áreas, na verdade. Cuidar dos necessitados e cuidar da própria vida.
Cuidar dos órfãos e das viúvas, Tiago não está querendo dizer que a gente tem que fazer, a igreja tem que virar um centro de ação social, virar uma creche e um asilo. Não é isso que ele está dizendo. Os órfãos e as viúvas, desde o Antigo Testamento, eles são o exemplo que Deus sempre usa para o povo dele. Olha, vocês têm que estar atentos a esses, que são os que estão sendo mais oprimidos na sociedade. Por quê? Porque os órfãos não tem quem cuide deles. E as viúvas também não tem mais quem as ajude, quem cuide delas. São os que mais, no caso, precisam da atenção do povo de Deus. Tiago, então, está dizendo aqui que a religião que Deus aceita é obedecer a palavra dele, é cuidar daquelas pessoas, é cumprir os mandamentos de Deus. Ele está dando um exemplo só: cuidar dos órfãos e das viúvas. E isso envolve o amor. Aliás, acho que Jesus ensinou alguma coisa sobre isso, né? Será que ele ensinou? Ensinou alguma coisa? Amar, como é que é? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo, né? Acho que Jesus ensinou isso, né? Estou brincando, gente. Jesus ensinou isso. Se eu não me preocupo com os outros, se eu não me preocupo com a salvação das pessoas que estão indo para o inferno, se eu não me preocupo em ajudar os necessitados, não é assistencialismo, é servir a Deus através de abençoar aquela pessoa que precisa. Se eu não ligo para aqueles que estão sendo oprimidos, se eu não ponho a minha boca no trombone, como a gente aprendeu aqui estudando Efésios, quando o nosso país quer aprovar, quer legalizar o aborto, se eu não me manifesto e digo eu sou contra, porque a palavra de Deus é contra, a minha religião é vã. Eu tenho que me manifestar, eu tenho que me posicionar, eu tenho que ajudar os que precisam, sim. Eu tenho que servir a Deus em todas as áreas da vida, sim. Inclusive cuidando da minha própria vida. Ele fala então, servir ao próximo e cuidar de si mesmo. Cuidar para você não se corromper. É interessante porque o amor de Deus se encontra onde? Tiago se esqueceu de falar que a verdadeira religião envolve o amor a Deus sobre todas as coisas? Ele se esqueceu ou ele já citou isso? Vou repetir a pergunta. Ele está falando o seguinte, que a religião, uma característica da religião verdadeira é a prática de boas obras, é abençoar os outros, o próximo, cuidando da minha vida. Mas e Deus? Deus entra nessa verdadeira religião? Ele já falou de Deus aí? Onde ele falou de Deus? Se alguém se considera temente a Deus, e Deus já está aí, em primeiro lugar. Se você acha que você ama a Deus sobre todas as coisas, se você acha que você é um adorador de Deus, se você acha que você é temente a Deus, tem mais duas coisas que você tem que fazer: dar atenção para o próximo e cuidar da sua própria vida, para que você não caia em pecado, para que você não caia nos mesmos erros que todo mundo está cometendo por aí. Tiago, irmãos, ele, como eu disse, ele é meio irmão de Jesus. E esse texto que a gente está lendo aqui, eu tenho convicção de que estava latejando na cabeça de Tiago algo que o irmão dele ensinou enquanto estava vivo. E eu gostaria de, a gente já está caminhando para o final dessa mensagem, de convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 7. Mateus, capítulo 7, versículo 24. Agora quem está dizendo aqui, quem vai falar essas palavras, é Jesus. Mateus 7, 24. Jesus diz agora: todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, a um homem sábio, que construiu a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, e transbordaram os rios, sopraram os ventos, o mar se levantou sobre, não está aqui, mas está na música, né? Mas a casa não caiu, porque ela foi construída sobre a rocha, ela foi construída sobre a palavra de Cristo.
Mas todo aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática, será comparado como um louco, que construiu a sua casa sobre a areia. E a chuva caiu, e os rios transbordaram, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela, lógico, desabou, porque não tinha um alicerce firme, sendo grande a sua ruína. Tiago, quando no capítulo 1 ele vai ensinar sobre a gente praticar a palavra de Deus, prestar atenção no que aprende e obedecer aquilo que aprende, ele tinha na mente dele aquilo que Jesus ensinou no passado. Jesus ensinou a mesma coisa. E Jesus ele tem uma palavra para nós. E ele diz que nós seremos seus discípulos se fizermos o que ele nos manda. João capítulo 15. Nós seremos discípulos dele se a gente obedecer ao que ele mandou. Qual que é o desafio para mim, para você? Prestar mais atenção na mensagem, prestar mais atenção na leitura da Bíblia e obedecer a tudo aquilo que você já ouviu ao longo desse ano e ao longo da sua vida. Irmãos, eu quero que a minha adoração a Deus seja uma coisa sincera. Eu não quero ser um tolo que vem aqui, fica sentado aqui e fica me enganando. Ah, tá bom o que eu faço está ótimo. Não, irmãos, tem que ser sincero. Eu quero obedecer a Deus. Eu aprendi um princípio com um pastor, eu aprendi um princípio com qualquer outro irmão que me ensina, eu aprendi algo da Bíblia, lendo a Bíblia, eu quero obedecer. Quantos de nós aqui, quando vira o ano, a gente para e pensa assim, o que eu preciso obedecer mais nesse ano? A gente não faz isso, a gente vai vivendo a vida. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Eu como crente, eu tenho a responsabilidade de parar, olhar para a minha vida e ver, olha, eu preciso obedecer mais nessa área aqui. E eu queria dar um testemunho para os irmãos. Irmãos, esse ano, toda vez que eu prego, eu fico citando coisas erradas que eu faço, né? Hoje eu vou citar uma coisa certa. Esse ano eu vi que eu não estava obedecendo a Deus em uma área. Tem várias que eu não estou, tá bom? Mas tinha uma que eu falei, essa daqui eu tenho que melhorar com urgência. Que era a questão de como eu estava administrando meu corpo. E eu tentei várias coisas para me motivar a emagrecer, e não só emagrecer, mas a cuidar do meu corpo, né, a cuidar da minha saúde. Nada me motivava. Eu começava, tentava alguma coisa e parava. Tentava outra coisa e parava. Mas foi então que eu, atentamente prestando atenção na palavra de Deus, eu vi que eu estava errando numa área. Eu não estava cuidando bem do templo que Deus deu para eu administrar. E eu não queria ser hipócrita na presença de Deus. Eu não estou falando que o fato de eu estar gordo antes, mais do que eu estou agora, é pecado ser gordo. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que a forma como eu estava administrando meu corpo, sem cuidar da minha saúde, sem prestar atenção na minha alimentação, tendo a alimentação como o meu Deus, porque a minha teologia prática era assim, aqui na igreja, Deus é tudo para mim. Chegava em casa, comia tudo que tinha pela frente, até passar mal. Peraí, eu tenho que cuidar bem do meu corpo, administrar o meu corpo. A comida era o meu Deus. E então, isso me deu motivação para querer obedecer a Deus. Graças a Deus, eu já emagreci 11 quilos. Mas isso não é importante, quantos quilos eu emagreci. O importante é que eu entendi que naquela área eu estava desobedecendo a Deus. E na minha teologia prática, eu queria obedecer a Deus, inclusive ali. E, gente, é mais difícil para mim isso do que fazer jejum, do que passar a noite orando pela igreja. É mais difícil ter motivação para ir andar 1 hora por dia, para falar, poxa, eu preciso administrar o corpo que Deus me deu, do que passar um dia inteiro estudando a Bíblia. Para mim isso é gostoso, estudar a Bíblia um dia inteiro, mas caminhar, andar. Essa era a minha luta esse ano, que eu decidi desafiar e enfrentar. E eu vou falar para os irmãos, eu não tenho prazer em fazer isso. Não me dá prazer caminhar. Não me dá prazer segurar a boca. Não me dá o menor prazer comer menos do que eu queria. Não me dá prazer. Mas eu estou sendo sincero diante de Deus. E eu falo isso para Deus, Deus, é muito ruim, eu não quero fazer isso.
mas eu vou porque eu preciso cuidar bem do meu corpo, que o Senhor me deu. Então, irmãos, a nossa teologia, aquilo que a gente canta, aquilo que a gente acredita, a gente vai ver se a gente acredita de verdade na hora que a gente tem que pôr em prática aquilo, na hora que eu sou tentado a mentir, na hora que eu sou tentado a olhar para a minha vida e falar, poxa, eu preciso parar de olhar para isso que eu estou olhando, eu preciso parar de falar o que eu estou fazendo, mas eu não consigo, eu não quero, na verdade. Não é que eu não consigo, eu não quero. Sejam, pois, praticantes da palavra. Tiago, ele vai então pintar um quadro, dos versículos 22 a 27. E o quadro que ele pinta é esse. Ele vai mostrar o exemplo de quem apenas ouve com desatenção e logo vai embora. Mas ele também vai mostrar um exemplo daquele que presta atenção e põe em prática. E ele vai falar da consequência, daquele que só ouve e vai embora para casa e não está nem aí com o que aprendeu. Aquele que vem aqui, ouve e vai embora para casa e não está nem aí com o que aprendeu, essa pessoa, ela está se enganando. Ela está perdendo tempo. A religião dela é vazia, é inútil. Mas aquele que ouve a palavra de Deus com atenção, essa pessoa está cumprindo a lei de Deus, a verdadeira religião, o verdadeiro temor a Deus. Passa para mim, por favor, Rod. E o princípio que eu gostaria de deixar com os irmãos é esse, que a adoração da qual Deus se agrada é a que pratica a sua palavra. Adoração a Deus, irmãos, na palavra dele não é levantar a mão. Adoração a Deus na palavra dele não é gritar. Adoração a Deus na palavra dele não é o chorar. Adoração a Deus é obedecer a sua palavra. O primeiro versículo que eu tento inculcar na cabeça, ela já decorou outros, a Nina, mas o primeiro versículo que eu tento fazer ela aprender é esse, 1 Samuel 15, 22. Quem sabe o que diz lá? É melhor obedecer a Deus do que sacrificar, do que o adorar no sentido de levantar as mãos e fazer ofertas. Mais importante para Deus é obedecer a ordem dele, do que fazer um show para ele. Irmãos, o desafio para mim, lendo esse texto, no qual tenho meditado essa semana, e o desafio de Deus para os irmãos é esse: prestar mais atenção na palavra dele e obedecer aquilo que temos ouvido, para que a nossa religião não seja vã, não seja inútil, mas seja sincera e verdadeira aos olhos de Deus. Põe no último slide, por favor, Rod. Para aqueles que não viram, o quadro que estava aqui no início da pregação, aqueles que não prestaram atenção e não conseguiram decorar, esse é o professor Carlos Oswaldo, o reitor lá, o chanceler do Seminário Palavra da Vida, e essa foi uma frase que ele disse no ano passado, no congresso Pregue a Palavra. Ele disse que, apesar de todos os recursos em nosso tempo, a Bíblia é o livro mais possuído, mas ao mesmo tempo menos conhecido. Todo mundo tem uma Bíblia em casa, mas quem conhece a Bíblia de verdade? Quem pratica a Bíblia de verdade? Apesar de todos os recursos, apesar da EBD, apesar de livros, apesar da internet, apesar de a Bíblia continuar sendo o livro mais vendido do mundo, semana após semana, ela continua sendo o livro menos conhecido de verdade. Que a gente possa fazer diferença, baseado nessa fase. Que eu e você possamos ter prazer em conhecer a Bíblia de verdade, e mais do que conhecer, obedecer e praticar. Irmãos, eu estou encerrando aqui, essa noite, esse tempo de estudo da palavra. Gostaria de orar com os irmãos, orar pela igreja. Não quero fazer nenhum apelo para você nessa noite, nenhum convite para você se posicionar, porque pode ser que seja só mais um levantar de mãos que você não vai obedecer. Só mais uma atitude hipócrita diante de Deus. Não faça isso. Seja sincero. Quando você se comprometer a mudar, quando você se comprometer a levar a sua fé para os outros, igual Raabe fez, quando você se comprometer diante de Deus a ter uma fé igual os pais de Moisés tiveram, eu estou falando de todos os compromissos que nós assumimos aqui ao longo desse ano. Quando você se comprometer a confiar em Deus em meio ao sofrimento, se você ficar falando aqui na igreja, Senhor, eu me comprometo, obedece. Obedece. Se o trovão e o mar aparecer, meu irmão, confie em Deus. Porque aqui, na hora do culto, você fica cantando. Se o trovão e o mar chegando vem, sobre a tempestade eu varei. Porque tu és meu Deus.
Não canta da boca para fora. Pratique a palavra. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Pai, porque somos muito abençoados. Cada um de nós aqui possui esse livro, que é a mensagem do Senhor para nós, a tua palavra direcionada a nós, os teus caminhos, a tua direção para cada um de nós. Cada um de nós aqui possuímos a tua palavra, temos o privilégio de estudá-la, somos tão ricos no conhecimento da sua palavra, como um pastor pregou semana passada, somos tão abençoados no conhecimento dela, mas precisamos avaliar as nossas vidas para ver se estamos obedecendo a sua palavra, e eu acho que não, em muitas áreas, porque senão eu vejo pela minha vida, eu seria uma pessoa muito melhor, e sei de muitos aqui que seriam pessoas melhores, e sei que poderíamos ser uma igreja melhor, fazer uma diferença maior ainda. Senhor, que a gente não venhamos a nos enganar. Eu sei que não somos hipócritas, que não somos falsos na tua presença. Lutamos com o nosso pecado, lutamos com o nosso esquecimento, com a nossa desatenção. E eu peço, ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos a termos a atenção correta quando estamos ouvindo a tua mensagem. Ajuda-nos a prestar atenção na leitura da tua palavra. Ajuda-nos a memorizar versículos. Ajuda-nos, Senhor, a principalmente obedecer a tudo aquilo que o Senhor nos manda. Porque os teus mandamentos, Senhor, eles não são pesados, eles são prazerosos de se obedecer. E muitas vezes, porque não prestamos atenção ou porque estamos mais preocupados com a nossa vida do que com o nosso temor diante do Senhor, nos esquecemos de te obedecer. Ajuda-nos, Senhor, a sermos pessoas que temem ao Senhor, que servem ao próximo e que cuidam das próprias vidas, para que quando o Senhor voltar, possamos ser levados contigo, como adoradores verdadeiros do Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a não sermos ouvintes negligentes, mas que possamos ser praticantes operosos da tua palavra, para fazer a diferença no mundo e principalmente para glorificar o teu nome. Muito obrigado, Senhor, por esse tempo, muito obrigado pelo privilégio de estudar a sua palavra. Em nome de Jesus eu oro agradecido. Amém. Irmãos, nós estamos encerrando essa noite o estudo da palavra de Deus e eu gostaria de convidar os irmãos a partir de hoje, a partir de amanhã, quando você lá na sua casa for ler a sua Bíblia, preste atenção no que você está lendo, viu? Preste atenção. E tenta obedecer aquilo ali que Deus está falando para você. Para que você não seja um religioso hipócrita, para que você seja um adorador sincero de Deus. Importa obedecer a Deus do que sacrificar. Para Deus é mais importante a obediência do que a festa. Gostaria de orar mais uma vez, encerrando o culto essa noite, agradecendo a presença daquelas pessoas que estão nos visitando hoje. Gostaria também de pedir que você não esquecesse os seus filhos aqui. Pegue eles para levar embora, tá bom? Não deixem os seus filhos aqui na igreja. E, como sempre, nós teremos cantina hoje, né? Muito bem, então não vá embora, fique aqui, tenha um tempo aqui de bate-papo, de conversa, a gente gosta de ficar conversando, conhecendo as pessoas que nos visitam, tá bom? Vocês que nos visitaram e passaram vergonha hoje, peço perdão, mas se continuarem vindo aqui, serão bem-vindos e não vamos mais apresentá-los, porque já entendemos que vocês fazem parte do grupo, para a glória de Deus, amém? Vamos orar, encerrando esse culto. Rafa, vem aqui, por favor. Ore a Deus pedindo que Ele nos abençoe nessa semana e encerrando esse tempo de culto aí. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado porque podemos estar aqui essa noite, pudemos ouvir a Tua Palavra, aprender, Senhor, mais sobre Ti, a Sua vontade, Senhor, nas nossas vidas, que nós possamos todos sairmos daqui hoje, meu Pai, prestar mais atenção, Senhor, nas nossas vidas e como nós estamos agindo, como nós estamos fazendo, Senhor, com o que temos aprendido, que nós realmente possamos estar praticando, Senhor, tudo isso que aprendemos. Peço por essa semana que teremos, que o Senhor venha estar conosco, nos abençoando em tudo que formos fazer, que o Senhor dê-nos uma semana
de paz na tua presença. É em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Amém. Obrigado, Rafa. Irmãos, só uma última coisa que eu estava pensando aqui. Essa questão que eu fiz, de anotar, olha, onde eu ainda não estou obedecendo a Deus, fazer uma listinha, é muito bacana. Se você tiver coragem, faça isso, faça uma lista. Olha para a sua vida, olha, onde eu ainda não estou obedecendo a Deus. Faça uma lista. E trabalhe aí um item por cada vez. Olha, agora então, como cristão, eu tenho que melhorar nessa área. E eu vou melhorar nessa área. Faça isso. Não fica deixando a vida te levar. Preste atenção, olha, eu preciso participar mais da igreja. Eu preciso obedecer aos meus pais de verdade. Eu preciso parar de falar mal dos outros. Põe no papel. Faz uma listinha. E vai item por item, riscando aquilo lá. Para que você possa viver a sua religião de forma que agrada a Deus. Amém? Irmãos, com uma oração silenciosa, como de costume, nós estamos encerrados. Amém? Aumenta aí, por favor. Não esqueçam de dar o nome para o Cacá. Eu quero hospedar um seminarista. Eu quero receber pessoas na minha casa, na semana de ministério. Tá? Obrigado.